Trabalho como coveiro há anos. Já vi e ouvi muita coisa dentro desse cemitério, mas nada que realmente me tirasse o sono. Até aquele dia. O serviço de exumação não é algo incomum. Às vezes, as famílias solicitam para transferir os restos para outro lugar, ou a polícia pede para investigar alguma morte suspeita. Mas dessa vez, não havia um pedido oficial. A administração apenas informou que a prefeitura faria uma obra e precisávamos remover alguns túmulos antigos. Começamos cedo. O clima estava abafado e o cheiro de terra úmida e madeira podre enchia o ar. Eu e outro funcionário retiramos algumas lápides e começamos a cavar. Os primeiros caixões estavam em péssimo estado, mas era esperado. Depois de tanto tempo, restava pouco além de ossos, até chegarmos naquele. A madeira ainda estava mais resistente do que deveria. Diferente dos outros, ele parecia mais pesado. Quando retiramos a tampa, a visão me deu um arrepio na espinha. Os ossos estavam ali, como esperado. Mas as unhas estavam gastas. E havia marcas, arranhões por dentro da tampa e das laterais do caixão, como se alguém tivesse tentado sair dali. Por um momento ninguém falou nada. O silêncio era sufocante. Meu colega quebrou o gelo. Será que foi enterrada viva? A ideia me embrulhou o estômago. É raro, mas já aconteceu. Pessoas que foram dadas como mortas por erro médico e enterradas antes que alguém percebesse. Mas eu nunca tinha visto isso de perto. A autópsia foi requisitada. Os restos mortais foram levados para análise e a gente voltou ao trabalho. Pelo menos tentamos, porque naquela noite começaram os ruídos. O primeiro a ouvir foi o vigia. Ele me chamou no dia seguinte pálido. Você mexeu naquele túmulo, né? Sim, por quê? Tô ouvindo coisa, gritos, choro de criança. Eu ri, achando que era brincadeira. Mas naquela noite eu ouvi também. Era um som baixo, distante, como um lamento, mas o suficiente para me arrepiar. Antes de continuar a história, me responde. Você já se inscreveu no canal? Se não, aproveita agora. Deixa o like e compartilha com seus amigos que gostam de histórias de terror. Isso ajuda muito a trazer mais relatos como esse. Agora voltando, o barulho continuou. E não era só no turno da noite. Funcionários começaram a relatar vozes durante o dia. Um deles pediu demissão depois de jurar que viu algo se mexer entre os túmulos. E a autópsia confirmou o pior. Sinais claros de asfixia dentro do caixão. Ela foi enterrada viva. O clima no cemitério ficou pesado depois da confirmação da autópsia. Não era só a ideia de que a menina tinha sido enterrada viva, mas o fato de que, depois que mexemos no túmulo, coisas estranhas começaram a acontecer. A administração tentou abafar o caso. Alegaram que os barulhos eram coisa da nossa cabeça, que o cemitério sempre teve ruídos, que vento entre túmulos gera ecos. Mas ninguém ali acreditava nisso. Os vigias começaram a pedir para trabalhar em dupla. Alguns funcionários alegaram que sentiam um cheiro estranho vindo daquela área, algo azedo, difícil de explicar. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas algo me incomodava. O som que ouvíamos não era o vento, era fraco, mas constante. Parecia um choro abafado. Uma noite, decidi ficar depois do expediente. Levei uma lanterna e me escondi dentro do pequeno depósito de ferramentas, perto da área onde a exumação tinha sido feita. Queria ouvir com clareza, sem ninguém por perto para me influenciar. O cemitério estava escuro e silencioso. O único som era o zumbido dos postes antigos e os grilos. Fiquei ali por mais de 1 hora sem nada acontecer. Comecei a achar que estava perdendo meu tempo. Mas então, ouvi. Primeiro, foi um estalo, como madeira velha se ajustando. Depois, um farfalhar, como se algo se mexesse entre as folhas secas no chão. E então, o som que fez meu coração parar. Um choro baixo, vindo do chão. Me arrepiei dos pés à cabeça. A lanterna tremia na minha mão. Me aproximei devagar, tentando localizar de onde vinha aquele som. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica, talvez um gato ou algum animal preso entre os túmulos. Mas não era.
O som vinha exatamente do ponto onde havíamos exumado a menina. Parei ali, os olhos fixos na terra remexida. O choro era baixo, intermitente, como se estivesse longe. Eu queria correr, mas fiquei parado, ouvindo. E então, de repente, parou. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Dei 2 passos para trás, sentindo o coração disparado. Virei e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, tentei contar o que ouvi, mas ninguém queria falar sobre o assunto. O supervisor apenas me olhou com uma expressão séria e disse: "Esquece isso, continua o trabalho." Mas como esquecer? Como ignorar algo assim? Naquela mesma tarde, um dos funcionários veio até mim, pálido, suando frio. "Você ouviu também, né?" Assenti. Ele olhou em volta, como se tivesse medo de alguém ouvir, e disse em voz baixa: "Tem algo errado ali. A gente precisa saber o que está acontecendo." E foi assim que, naquela noite, decidimos voltar. Esperamos até que o cemitério ficasse vazio. O turno da noite começava às 10, e o vigia sempre dava uma volta antes de se acomodar na guarita. Esse era o tempo que tínhamos. Eu e o outro funcionário, que parecia tão assustado quanto eu, levamos uma pá e uma lanterna. Não planejávamos fazer nada drástico, só verificar se havia alguma explicação lógica para aqueles sons. Talvez um cano subterrâneo, um ninho de algum animal, mas no fundo eu sabia que não era isso. Nos aproximamos do local. O chão ainda estava ligeiramente revirado da exumação, mas nada que chamasse atenção de longe. Ligamos a lanterna e começamos a cavar com as mãos, mexendo na terra mais solta. Foi rápido. Nem 5 minutos depois, ouvimos de novo. O som, baixo, fraco, como um choro abafado. Mas agora, diferente da última vez, dava para perceber que não era só um choro. Tinha um som de algo raspando. Nós paramos, trocamos um olhar. Eu senti meu estômago revirar. "Você está ouvindo isso?" Ele sussurrou. Eu assenti, o coração disparado. Foi quando algo aconteceu. A terra cedeu um pouco sob os nossos pés, como se houvesse um buraco raso ali embaixo. Meu primeiro instinto foi pular para trás. O outro fez o mesmo. A lanterna tremia na minha mão. Nos agachamos devagar e iluminamos o buraco. Era pequeno, uns 30 centímetros de profundidade, mas o que vimos lá dentro nos deixou gelados. Tecido. Um pedaço de tecido escuro, sujo de terra, como um pedaço de roupa enterrada. E então o som voltou, mas agora, bem ali, perto da gente. Foi como se algo estivesse se mexendo dentro da terra. O outro funcionário soltou a pá e deu um passo para trás. Eu fiquei paralisado. Meu cérebro tentava entender, encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido, até que, de repente, o som parou, e o silêncio que veio depois foi o mais pesado que já senti na minha vida. O outro virou para mim e sussurrou: "A gente precisa sair daqui, agora." Eu não discuti. Pegamos nossas coisas e saímos sem olhar para trás. Naquela noite, eu quase não dormi. E no dia seguinte, ele não apareceu para trabalhar. Fiquei sabendo que pediu demissão, e eu comecei a pensar em fazer o mesmo. Mas antes, precisava descobrir a verdade. Eu sabia que não conseguiria viver com aquilo na minha cabeça. A ideia de que algo, ou alguém, ainda estava ali, enterrado, me atormentava. Mas se eu falasse para alguém, iam me chamar de louco. Então, fiz a única coisa que podia. Fui até a polícia. Cheguei na delegacia e contei tudo. A exumação, os ruídos, a terra cedendo, o tecido enterrado. Eu sabia que parecia absurdo, mas não omiti nada. Para minha surpresa, o delegado não riu. Ele apenas ficou me encarando, pensativo. "E onde foi isso?" perguntou. Quando mencionei o nome do cemitério, ele suspirou e fez um sinal para que eu esperasse. Saiu da sala e voltou alguns minutos depois com um arquivo velho. "Você não é o primeiro a falar disso." Ele colocou o documento na minha frente. Era um boletim de ocorrência antigo, de quase 40 anos. Uma denúncia de desaparecimento. Uma menina, a mesma que havíamos exumado. Mas havia algo estranho. A data do desaparecimento era posterior à data da morte no registro do cemitério. Ou seja,
Ela foi oficialmente dada como morta antes mesmo de alguém perceber que tinha sumido. Meu sangue gelou. O delegado chamou uma equipe e pediu uma nova varredura no local. Dessa vez, com equipamentos de detecção no solo. O que encontraram foi aterrador. A poucos metros do túmulo original, havia uma cova rasa. Dentro dela, um pequeno embrulho de tecido. Dentro do tecido, ossos infantis. Mas não eram da menina exumada. A perícia confirmou que eram de outro corpo, enterrado ali há décadas, e com sinais semelhantes ao caso dela. Marcas de tentativa de fuga, sinais de arranhões. Foi o suficiente para reabrirem o caso. Os registros do cemitério foram revistos. E então, a descoberta mais chocante veio à tona. O coveiro responsável naquela época foi investigado e descobriram que ele estava ligado a outros desaparecimentos. Crianças pobres, sem família próxima, enterradas sem que ninguém questionasse. Ele já havia falecido há anos, mas sua história veio à tona. Os restos mortais encontrados receberam um enterro digno e a prefeitura reformou parte do cemitério. Depois disso, os ruídos pararam. Eu continuei trabalhando ali por um tempo, mas a experiência me marcou para sempre. Hoje já não sou mais coveiro. Mudei de área, segui minha vida. Mas até hoje, às vezes, quando passo perto de um cemitério, sinto um arrepio estranho e me pergunto quantas outras histórias como essa ainda estão enterradas por aí. Eu nunca fui uma pessoa impressionável. Trabalhar na área da saúde faz com que você perca grande parte da sensibilidade com coisas que assustariam a maioria das pessoas. Mas algumas cenas, algumas coisas que vi ao longo dos anos ficaram comigo. E a pior de todas aconteceu há pouco tempo durante um procedimento de exumação. A maioria das pessoas não sabe, mas corpos são exumados por diversos motivos. Investigações, trocas de túmulos, erro na documentação, são coisas burocráticas, rotineiras. Nada que me causasse qualquer desconforto. Até aquele dia, a cova já estava aberta quando chegamos ao cemitério. O caixão, visivelmente úmido e deteriorado pelo tempo, estava pronto para ser retirado. Meu trabalho, junto com outros 2 colegas, era inspecionar os restos mortais para garantir que tudo estivesse em conformidade com o laudo da morte. Assim que removemos a tampa do caixão, senti o cheiro forte da madeira apodrecida, misturada à decomposição. Mas foi quando a luz das lanternas iluminou o interior que todos nós congelamos. O cadáver estava sorrindo. Isso por si só já era estranho. Eu sabia por experiência que os músculos faciais não mantêm expressões por muito tempo após a morte. Se o corpo foi enterrado com a boca fechada, como estava registrado no laudo, ele deveria continuar assim, mas não estava. Os lábios estavam repuxados, expondo os dentes escurecidos pelo tempo. O mais perturbador era que aquilo não parecia uma contração involuntária dos músculos. A posição dos ossos faciais sugeria que o sorriso havia sido formado de maneira antinatural, como se, em algum momento, o cadáver tivesse sorrido por vontade própria. Não sei quanto tempo ficamos ali, encarando aquela cena. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Um dos meus colegas pigarreou, tentando afastar o desconforto, e finalmente se inclinou para examinar os restos mortais. Deve ser um efeito do tempo, ele disse sem muita convicção. O tecido ressecou e puxou a boca dessa forma. Eu queria acreditar nisso. Queria mesmo, mas havia algo errado naquele rosto. Algo que parecia consciente. Antes de continuar, se você está gostando dessa história e quer ouvir mais relatos perturbadores como esse, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Agora, voltando à história. Continuamos o procedimento. Eu me forcei a focar no trabalho e ignorar aquela expressão macabra. Removemos o corpo com cuidado, separando os ossos para a análise. Mas conforme mexíamos nos restos,
Outra coisa chamou nossa atenção. Os dedos da mão direita estavam encolhidos, como se o falecido tivesse apertado algo antes de morrer. Mas ele já estava morto quando foi colocado no caixão. Não deveria haver nenhuma contração muscular depois de tanto tempo. E então, ao abrir a mão, encontramos algo que me fez perder o fôlego. Ao abrir a mão do cadáver, encontramos algo que fez o ar ficar pesado ao nosso redor. Havia pedaços do que parecia ser tecido escuro, prensados entre os dedos rígidos. Era como se, nos últimos momentos antes do caixão ser lacrado, aquela mão tivesse se agarrado a alguma coisa. Mas como isso era possível? O corpo já estava morto, completamente imóvel quando foi enterrado. Isso não faz sentido, murmurei, pegando o pequeno fragmento entre os dedos. O material estava úmido e degradado pelo tempo, mas ainda dava para perceber que não fazia parte do tecido da mortalha. O corte, o formato, parecia um pedaço de roupa, algo que não deveria estar ali. Meus colegas trocaram olhares desconfortáveis. Não éramos novatos nisso, mas aquela situação não estava certa. Pode ser um erro, um deles disse, tentando soar prático. Talvez ele tenha sido enterrado com outra roupa por baixo e, com o tempo... Ele se interrompeu no meio da frase, porque sabia que estava forçando uma explicação. Isso não acontecia. O corpo era preparado para o enterro e tudo era feito com rigor. Se ele foi colocado ali com a boca fechada e as mãos relaxadas, deveria ter permanecido assim. E ainda havia aquele maldito sorriso. O procedimento tinha que continuar. Então seguimos examinando os ossos. A tensão no ar era palpável. Mesmo os funcionários do cemitério, que já tinham visto de tudo, pareciam incomodados. E então encontramos algo ainda pior. Ao mexer na região do peito, percebemos que o osso externo estava rachado, como se tivesse sido forçado por dentro. O exame inicial do corpo indicava uma morte sem sinais de violência, mas aquele dano nos fez questionar tudo. Era uma rachadura que não deveria estar ali, principalmente depois de tanto tempo de decomposição. Um frio percorreu minha espinha. Eu não queria dizer o que estava pensando, mas todos estavam imaginando a mesma coisa. O que aconteceria se, por alguma razão absurda, aquele homem tivesse sido enterrado vivo? Parece impossível. Os processos funerários são rigorosos. Os médicos verificam tudo antes de atestar o óbito. Mas acidentes acontecem, casos de catalepsia, erros médicos. É raro, mas já aconteceu antes. Meus dedos estavam suados dentro das luvas de látex. A ideia de que ele tivesse acordado dentro daquele caixão, sozinho no escuro, tentando gritar, tentando sair, explicaria o sorriso sinistro. Um último espasmo de desespero, talvez. Ou um reflexo do sofrimento extremo. O silêncio ao redor era quase insuportável. Eu olhei para meus colegas, tentando encontrar alguma racionalidade naquela situação, mas ninguém disse nada. Apenas continuamos, um por um, verificando cada detalhe do esqueleto. E então, ao examinarmos a parte interna da tampa do caixão, vimos os arranhões. Estavam fracos, quase imperceptíveis por causa da deterioração da madeira. Mas estavam lá, marcas de unhas. E aquilo confirmou tudo o que não queríamos admitir. Ele tentou sair. O choque tomou conta de nós. Ficamos ali, parados, encarando aqueles arranhões na madeira, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Se nossa suspeita estivesse correta, aquele homem havia sido enterrado vivo, e ninguém jamais soube. Por um momento, ninguém falou nada. Era difícil encontrar palavras para descrever a sensação de descobrir algo assim. Mas então, um dos funcionários do cemitério, um senhor experiente e tranquilo, respirou fundo e quebrou o silêncio. "Não tirem conclusões precipitadas", disse ele com uma voz calma. "Isso pode ter outra explicação." Ele se aproximou e passou os dedos pelas marcas na madeira. Observou o tecido encontrado na mão do cadáver e analisou os ossos com um olhar crítico. Depois de um longo minuto, olhou para nós.
Já vi casos parecidos, continuou. Muitas vezes, o próprio processo de decomposição pode gerar movimentações estranhas no corpo. O ressecamento da pele pode puxar os lábios, formando expressões incomuns. Já os arranhões podem ter sido feitos na hora do fechamento do caixão, sem que ninguém percebesse. Ele apontou para as unhas do cadáver. Se ele tivesse realmente arranhado a tampa, haveria resquícios de madeira sob as unhas, mas não há nada aqui. Isso significa que essas marcas podem ser antigas, talvez feitas durante o transporte ou na hora do enterro. Ficamos em silêncio por um tempo, processando as informações. Aos poucos, a lógica foi se encaixando. É claro que a ideia de alguém ser enterrado vivo era aterrorizante, mas também era improvável. Exames médicos são rigorosos, o protocolo é seguido à risca. E tudo indicava que, apesar da cena macabra, não havia nada de sobrenatural ou trágico ali. Terminamos o procedimento e o corpo foi devidamente realocado conforme o previsto. No final, o caso foi encerrado sem qualquer irregularidade. A cena perturbadora ficou apenas como mais uma daquelas histórias estranhas que encontramos nessa profissão. Por mais que o choque inicial tenha sido grande, saí dali com um alívio inesperado. Nem tudo que parece assustador tem um final trágico. Às vezes, nosso próprio medo faz com que enxerguemos o pior, quando a explicação é bem mais simples do que imaginamos. E aquele sorriso? Bom, talvez tenha sido só um capricho da morte. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas que estão por vir. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. O silêncio no cemitério era quase absoluto, interrompido apenas pelo rangido das pás cortando a terra úmida. O cheiro de terra revirada se misturava ao frio cortante da madrugada, criando uma atmosfera pesada e opressora. O grupo de jornalistas cercava a cova, iluminando o buraco crescente com suas lanternas e os refletores das câmeras. Era um trabalho macabro, mas essencial para o documentário. O homem enterrado ali, há mais de 20 anos, tinha sido o protagonista de um caso controverso. Muitos acreditavam que ele havia sido assassinado. Outros juravam que ele simplesmente desapareceu antes de ser encontrado sem vida. A exumação era a última chance de esclarecer a verdade. A cada pá de terra removida, a tensão aumentava. O caixão enfim apareceu, sua madeira desgastada e úmida estalando sob a pressão do tempo. A equipe de coveiros posicionou as alças e começou a erguer a tampa com dificuldade. O repórter principal, segurando o microfone, manteve-se firme, narrando cada detalhe. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Um dos cinegrafistas, atrás da câmera, sentiu um arrepio subir pela espinha, como se estivesse sendo observado. Os fones de ouvido do técnico de som captaram um ruído quase imperceptível, um som abafado, perdido entre o farfalhar da madeira velha. Mas, no calor do momento, ninguém prestou atenção. O caixão foi finalmente aberto. O cheiro pútrido tomou conta do ambiente e a equipe prendeu a respiração. O corpo, embora em avançado estado de decomposição, ainda estava ali, em seu descanso interrompido. Naquele instante, um vento gelado percorreu o cemitério, fazendo as árvores se agitarem como se sussurrassem um aviso. Mas o trabalho continuou. A gravação seguiu normalmente. Foi apenas dias depois, no estúdio, durante a revisão do material, que o verdadeiro terror começou. No exato momento em que o caixão se abria, uma voz surgia no áudio. Não vinha de nenhum dos presentes. Era baixa, rouca e parecia sufocada, como se viesse de dentro da própria terra. Ela sussurrava apenas uma palavra: finalmente. Fazer um documentário sobre crimes arquivados era um desafio que sempre me atraiu. Nossa equipe já havia explorado histórias sombrias antes, mas nenhuma parecia tão macabra quanto essa. Ernesto Fonseca, um homem sepultado há mais de 20 anos, teria sido enterrado vivo. Segundo laudos antigos, seu corpo foi encontrado com arranhões profundos no interior do caixão e ossos das mãos fraturados, indicando um desespero absoluto. Oficialmente, ele morreu de insuficiência cardíaca. Extraoficialmente,
Havia rumores de que sua morte foi encenada e que ele lutou por horas, talvez dias, para sair daquele caixão. Quando conseguimos autorização para a exumação, sabíamos que aquilo daria um episódio impactante. Não era todo dia que se desenterrava um corpo envolto em mistério. A equipe era enxuta, mas experiente. Eu, na direção. Mariana, a jornalista responsável pelas entrevistas. Ricardo, o cinegrafista. E Gustavo, o técnico de som. O cemitério escolhido para a exumação ficava afastado da cidade, cercado por árvores antigas e mausoléus esquecidos. Chegamos antes do amanhecer, acompanhando os coveiros na remoção da terra. Havia algo incômodo no ar, mas ninguém comentou. O trabalho seguiu sem intercorrências, ao menos aparentemente. A cena foi toda capturada. As pás cavando o solo duro, a madeira podre do caixão aparecendo sob a lâmina metálica das ferramentas. O momento exato em que os coveiros ergueram a tampa com esforço. O cheiro pútrido que escapou dali fez todos prenderem a respiração. Foi só na edição, dias depois, que percebemos o detalhe que ninguém havia notado no momento. No instante exato em que o caixão foi aberto, um som estranho apareceu no áudio. Gustavo foi o primeiro a notar. Tem alguma coisa errada aqui. A voz era baixa, abafada, como se viesse de dentro da própria terra. Um sussurro frio e arrastado que dizia apenas uma palavra. Finalmente. O silêncio no estúdio foi imediato. Ricardo olhou para Mariana, que cruzou os braços, incomodada. Eu pressionei os fones contra os ouvidos e escutei de novo. Aquela voz não deveria estar ali. Ninguém tinha falado isso no dia da filmagem. E no fundo, todos nós sabíamos o que isso significava. O estúdio estava silencioso, exceto pelo leve zumbido dos equipamentos. Todos nós estávamos paralisados diante do computador, ouvindo aquele sussurro repetidas vezes. A voz surgia no exato momento em que o caixão era aberto, abafada, arrastada, como se tivesse sido pronunciada com esforço. Finalmente, a palavra ecoava de forma incômoda, deixando uma sensação de peso no ambiente. Algo dentro de mim se recusava a aceitar aquilo como um erro técnico. O microfone usado na gravação era direcional, captava apenas sons próximos. Mas ninguém ali havia dito aquilo, nenhuma boca humana. A tentativa de racionalizar começou. Talvez fosse um ruído ambiente, um som produzido pelo atrito da madeira ou pelo deslocamento do ar. Mas quanto mais filtrávamos o áudio, mais nítida a voz se tornava. Era impossível ignorar. Quando Gustavo isolou os ruídos de fundo, removendo vento, passos e até a respiração da equipe, o sussurro ficou mais claro do que nunca. E quanto mais límpido se tornava, mais perturbador ficava. Era frio, distante e carregava algo que me fez estremecer. Não era um simples erro de gravação. O desconforto aumentou quando notamos que o tempo total da gravação estava maior do que deveria. Havia minutos extras no arquivo, trechos que, em teoria, nunca deveriam ter sido registrados. Um silêncio profundo dominava a sala enquanto avançávamos a linha do tempo. Primeiro, ruídos indistintos. Algo que soava como estática misturada com um chiado distante. Depois, um som mais claro. Um novo sussurro. Me tire daqui. O estômago revirou. O ar ficou pesado. Aquele áudio não deveria existir. Revisei mentalmente todo o processo. Quando encerramos as gravações, os equipamentos foram desligados. Não havia como o microfone continuar captando sons. Mas ali estava. Uma voz. Um pedido. O desconforto se transformou em inquietação. Algo estava errado com aquela exumação. E no fundo, todos nós já sabíamos que havíamos cometido um erro. Ao abrir aquele caixão, trouxemos algo de volta. E aquilo agora sabia que nós estávamos ouvindo. Os dias seguintes foram um borrão de inquietação e paranoia. Mariana pediu afastamento do documentário, dizendo que não queria mais saber daquilo. Ricardo desapareceu por 2 dias antes de voltar e evitar qualquer menção ao assunto. Gustavo, por outro lado, se tornou obsessivo. Ele revisava o áudio incansavelmente, tentando encontrar uma explicação lógica. Então, na madrugada de quarta-feira, ele me ligou. A voz do outro lado da linha estava diferente, rígida, forçada, como se ele estivesse segurando algo dentro de si. Tem mais coisa no áudio? Vem aqui agora. O estúdio estava escuro quando cheguei. A única luz vinha da tela do computador, onde a timeline do áudio estava aberta. Gustavo não me olhou, apenas apertou play.
O silêncio veio primeiro, um vazio opressor, seguido pela mesma estática sufocante que ouvimos antes. Mas então, um som novo surgiu, um arranhão, fraco no início, depois mais forte, como unhas riscando uma superfície de madeira. Depois, um estalo seco. E então, o sussurro, mais baixo do que antes, mas impossível de ignorar. Me ajude. Engoli em seco. Gustavo se inclinou para a frente, fixando o olhar na tela. Ele aumentou o volume e pressionou play de novo. A respiração pesada veio primeiro, irregular, carregada de esforço. Depois, o som de algo se movendo. Não passos, não vento, algo rastejando. A madeira rangeu, como se estivesse cedendo a uma pressão. Depois, um baque, fraco no começo, depois mais forte. Batidas, 1, 2, 3. E então, uma voz, baixa, firme, mas diferente de antes. Dessa vez, ela não pedia ajuda. Dessa vez, ordenava. Me deixe sair. O monitor piscou. As luzes do estúdio piscaram junto. Gustavo empurrou a cadeira para trás, respirando fundo. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Saímos do estúdio sem dizer uma palavra. Não voltamos no dia seguinte, nem no outro. E então, na sexta-feira, recebi uma mensagem de Gustavo. Ele também desistiu do comentário, alegando que estava vultos em sua casa e não conseguia dormir. Fiquei horrorizado e também decidi não continuar. Como isso poderia acontecer? Os mortos podem falar com os vivos? Só sei de uma coisa: devemos tomar muito cuidado com o que mexemos. O primeiro golpe da pá soou abafado contra a terra encharcada. O cheiro de podridão escapava do solo conforme afundávamos mais, e o ar ao nosso redor parecia se tornar pesado, como se algo invisível estivesse se arrastando para fora daquela cova, junto com a terra revirada. A noite estava fria, mas o suor escorria pela minha nuca. Algo dentro de mim gritava para parar, para largar aquela maldita pá e correr. Mas não podíamos. A exumação precisava acontecer. O corpo precisava ser retirado. Os refletores portáteis lançavam sombras disformes sobre os túmulos ao redor, tornando o cemitério ainda mais macabro. Cada pá retirada parecia aproximar a escuridão um pouco mais. Então, finalmente, a madeira do caixão surgiu, velha, encharcada, quase respirando. O silêncio caiu pesado quando os pregos começaram a ser arrancados. O último resistiu, como se algo do outro lado segurasse a tampa. Quando finalmente foi removido, ela rangeu e se abriu com um estalo seco. E o que vimos lá dentro? Não deveria estar ali. Não daquela forma. Era uma noite sem lua. O tipo de noite em que a escuridão parece engolir até os sons mais leves, e o vento sussurra entre as lápides. O cemitério estava vazio, exceto por nós, o grupo de coveiros e os destroços de uma vida que nunca mais voltaria. Meu nome é Marcos, e sou o responsável por muitas das exumações naquela área afastada, mas havia algo diferente naquela noite, algo que eu não conseguia explicar. O cemitério de São Miguel, onde trabalhamos, estava há anos em completo abandono, um lugar onde poucos ousavam entrar, exceto para enterrar ou exumar. Havia um túmulo específico, marcado com uma placa já corroída pelo tempo, que nos foi solicitado abrir. Seu nome era Samuel Almeida, falecido há mais de 20 anos, e não havia razão aparente para que sua exumação fosse feita. Quando o primeiro coveiro, Felipe, removeu a tampa do caixão, eu não conseguia desviar os olhos do que estava ali dentro. O corpo de Samuel estava em estado de conservação, demasiadamente bom para alguém que deveria estar em decomposição há tanto tempo. A pele estava pálida, mas intacta. O cheiro era amargo, mas não o suficiente para esconder o que mais me perturbou: a sensação de que os olhos daquele cadáver estavam fixos em mim. Olhei para o lado, tentando afastar a ideia de que minha mente estava jogando truques. Todos os outros estavam agindo como se nada estivesse errado. Felipe, o mais velho de nós, estava murmurando algo sobre procedimentos antigos e corpos não tão rápidos na decomposição. No entanto, uma parte de mim sabia que aquilo não estava certo. Aquele túmulo nunca deveria ter sido aberto. O ar estava mais pesado. O que estava preso dentro daquela cova não estava apenas morto. Algo mais estava lá. Algo que não deveria ser liberado. Com o caixão aberto, tudo parecia estar normal. Mas havia algo nos olhos de Samuel.
ou pelo menos no que eu acreditava serem seus olhos, que me incomodava profundamente. Felipe estava prestes a fechar o caixão quando uma rajada de vento cortou a noite, derrubando uma das lanternas. O fogo se apagou imediatamente, deixando-nos com a única fonte de luz vinda das estrelas, tímida e distante. A escuridão parecia se adensar em torno de nós, como se o próprio cemitério estivesse engolindo a luz. Algo não está certo aqui, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. A sensação de estar sendo observado cresceu em intensidade. Eu podia jurar que as sombras se moviam à nossa volta, deslizando entre as lápides, como se alguma presença estivesse nos vigiando. Felipe ignorou meu desconforto e começou a fazer anotações em seu caderno, aparentemente calmo. Mas o restante de nós, ainda cercados pela escuridão, não parecia tão tranquilo. O vento parecia sussurrar palavras inaudíveis, e os outros coveiros estavam começando a ficar inquietos. O tempo parecia ter desacelerado ali. A cada minuto que passava, o ar ficava mais pesado, mais difícil de respirar, e o corpo de Samuel, o que antes parecia estar perfeitamente preservado, agora exibia características estranhas. Suas mãos, ainda pálidas, estavam dobradas de forma errada, como se ele estivesse tentando se libertar de sua mortal prisão. Mas o mais perturbador era o rosto, ou mais especificamente, a boca. Em um movimento sutil, quase imperceptível, a boca de Samuel se moveu. Não foi uma grande mudança, mas por um segundo ela se abriu. Não havia dúvida. Ele estava sorrindo. O sorriso era lento, como se o corpo estivesse reagindo à nossa presença, à nossa intrusão em sua paz. Eu engoli em seco. Você viu isso? Perguntei, quase sem acreditar nas palavras. Os outros olhavam para mim, confusos. Não havia nenhuma reação visível. Mas o sorriso não desapareceu. A sensação de estar sendo observado se intensificou. E então, do nada, uma das lâmpadas tremeluziu e apagou, submergindo-nos mais uma vez na escuridão total. Fiquei paralisado. O vento parou abruptamente. O mundo parecia ter parado. E foi então que ouvimos uma respiração, pesada, profunda, vinda de dentro da cova. A respiração de Samuel aumentou. Não era humana, não era de um cadáver. Era algo muito mais profundo, muito mais vivo. O ar gelado ficou ainda mais espesso à medida que a respiração se tornava mais forte, como se algo estivesse tentando forçar seu caminho para fora de seu próprio corpo. O que quer que fosse, não estava pronto para ficar lá por mais tempo. Houve um estalo, e outro. O corpo de Samuel se mexia. Os olhos, antes fixos em mim, agora começaram a brilhar com um brilho pálido, como se estivessem sendo acesos por dentro. O brilho em seus olhos cresceu até tomar toda a sua face, e nesse instante, o corpo inteiro tremeu. Seus dedos, que antes estavam dobrados de forma estranha, começaram a se contorcer de maneira impossível. A pele, que parecia intacta, esticava e se rasgava em alguns pontos, como se estivesse tentando se libertar da carne morta que ainda o aprisionava. E foi então que Samuel levantou a cabeça, lentamente, muito lentamente. O crânio fez um som de estalo ao se mover, a carne esticando e rachando enquanto ele se endireitava, com uma rigidez que apenas um corpo morto poderia ter. Suas mãos, já deformadas, começaram a bater nas laterais do caixão, com um som surdo e inquietante. O que restava da sua boca se abriu com um grito, mas o som não era humano, era gutural, um rosnado que ecoava pelo cemitério como se a própria terra estivesse gritando junto com ele. Eu dei um passo para trás, mas minhas pernas estavam pesadas, como se uma força invisível me puxasse para frente. Tentava me mover, mas o medo me paralisava. Felipe estava ao meu lado, mas ele parecia estar em transe. Seus olhos estavam fixos no corpo de Samuel, sem piscar, sem respirar. O tempo parecia ter parado, e tudo ao nosso redor se desfez na escuridão. Então, a boca de Samuel se moveu novamente, mas dessa vez ele não sorriu. Ele falou: "Você não deveria ter vindo." A voz não era dele. Era algo mais. Algo que não pertencia à carne. O caixão se quebrou. O corpo de Samuel começou a se arrastar para fora, como uma criatura que acabara de nascer de sua própria tumba. Eu queria gritar, correr, mas algo dentro de mim me impedia. Meus pés estavam cravados no chão, presos a uma força que eu não podia entender. Foi quando algo me tocou. Algo gelado, muito gelado, como se eu tivesse sido tocado pelo próprio vento da morte.
Uma sombra rastejou ao meu redor, envolvendo-me em seu abraço gelado. Então vi. Vários olhos se abriram na escuridão. Pequenas fendas nos túmulos ao nosso redor, como se o próprio cemitério estivesse se levantando contra nós. Samuel não estava mais sozinho. O ar se tornou denso, como se o próprio cemitério tivesse se erguido das profundezas. Uma força sombria alimentada pela presença do corpo de Samuel. As lápides ao nosso redor começaram a tremer, e a terra se abriu. Os olhos na escuridão se multiplicaram, iluminados por um brilho pálido e doentio, como se 1000 almas condenadas estivessem despertando de seus túmulos. O som de batidas de cascos ecoava, mas não era possível ver a origem. Cada passo que dava, cada respiração que tentava tomar, tudo parecia mais pesado, mais abafado. Felipe estava paralisado, seus olhos fixos no corpo de Samuel, que agora estava de pé, a carne retorcida e os ossos quebrando com estalos grotescos. Ele olhou diretamente para mim, seu olhar agora vazio, como se ele fosse uma marionete e sua alma estivesse perdida há muito tempo. Você não entende. Isso nunca deveria ser interrompido. Samuel murmurou, sua voz agora um sussurro carregado de dor e raiva. Ele deu um passo à frente, e algo na forma dele se distorceu, como se estivesse lutando para manter sua forma humana. Os ossos rangiam, e a carne parecia se rasgar à medida que ele avançava. Eu não sabia o que fazer. Nenhuma palavra poderia desfazer o que estava acontecendo. Nenhuma oração poderia nos salvar agora. Mas o pior ainda estava por vir. A terra ao nosso redor se abriu ainda mais, e de dentro das sombras surgiram figuras esqueléticas, vultos encapuzados com os rostos cobertos por uma névoa sombria. Aquele não era apenas um cemitério, era um campo de batalha entre mortos e vivos. Cada alma que havia sido enterrada ali agora se levantava, com uma sede insaciável. Eu poderia ouvir seus sussurros, suas vozes baixas e fracas, implorando para serem libertadas. Olhei para Felipe, mas ele já não estava mais ali. Ele havia desaparecido nas sombras. Fui deixado sozinho para enfrentar o que Samuel havia se tornado. O ar estava pesado demais para respirar, e cada segundo parecia uma eternidade. Samuel, ou o que restava dele, agora se aproximava de mim com passos lentos. Cada movimento seu um sinal claro de que ele não estava mais vivo, mas também não era um simples morto. Ele era algo muito pior. E então, uma última palavra escapou de seus lábios. Uma palavra que soou mais como um aviso do que uma ameaça. Fuja. Eu não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer, mas o que restava do meu instinto me fez correr. Corri para longe daquilo, para longe daqueles olhos, daquelas sombras. Mas não havia mais como escapar. A terra começou a engolir o chão sob meus pés, e quando olhei para trás, vi a última coisa que jamais imaginaria. Samuel, agora completamente transformado, sendo puxado de volta para o solo, com as sombras e os mortos o arrastando para as profundezas do cemitério, onde ele finalmente desapareceu para nunca mais retornar. Mas a sensação de que ele ainda estava ali, observando, nunca me deixou. Eu corri até meus limites, mas quando olhei para trás, sabia que o que vi naquela noite nunca seria esquecido. Algo havia se quebrado naquela terra, algo muito mais profundo do que o mero fim de uma alma. O que Samuel havia se tornado ainda estava à espreita, esperando, em algum lugar nas sombras. Eu sentia seu olhar, mesmo agora, em cada esquina escura, em cada sussurro do vento. Não sei se o terror daquela noite algum dia se dissipará. E eu me pergunto se ele voltou para buscar mais. Ou se fui eu quem realmente escapei. A verdade é que o medo nunca se vai. Ele apenas muda de forma, se adapta e se torna parte de quem você é. Por isso, você nunca pode esquecer o que viu, o que sentiu, o que te persegue, mesmo quando os olhos da noite se fecham. Porque talvez ele esteja sempre por perto. Se você gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras do nosso canal e deixar um comentário compartilhando o que achou. E lembre-se, o medo nunca dorme, ele só espera. Trabalho há anos como coveiro em um cemitério municipal. Não é uma profissão que escolhi por paixão.
mas sim por necessidade. No começo, confesso que sentia um certo desconforto, mas com o tempo fui me acostumando. A rotina é sempre a mesma: cavar, enterrar, fechar. O que poucos sabem é que, às vezes, o trabalho não envolve apenas sepultar os mortos, mas também desenterrá-los. A exumação é um procedimento comum, embora a maioria das pessoas não goste de falar sobre isso. Pode ser feita por ordem judicial, para investigações, ou até por pedido da família, seja por uma transferência de jazigo ou qualquer outro motivo. Para mim, nunca foi um problema, pelo menos até aquele dia. O chamado veio numa manhã fria. A família de um falecido queria transferir os restos mortais para outro local. Algo simples, algo que eu já tinha feito antes. Peguei minhas ferramentas e fui até o túmulo indicado. A lápide era antiga, mas ainda bem conservada. O nome esculpido nela não me era estranho, mas não dei muita importância. Apenas fiz meu trabalho. Ao começar a cavar, senti o cheiro característico da terra úmida se misturar ao odor que sempre acompanha essas situações. Não é algo agradável, mas também não chega a ser insuportável para quem já está acostumado. Depois de algum tempo, a pá encontrou a madeira do caixão. O normal seria que estivesse deteriorado, fragilizado pelo tempo. Mas para minha surpresa, ele parecia estar mais inteiro do que o esperado. Achei estranho, mas continuei. Com cuidado, removi a tampa. Foi aí que senti um arrepio subir pela minha espinha. Dentro do caixão, o corpo ainda estava quase intacto. A pele estava pálida, os traços faciais ainda reconhecíveis. Não deveria estar assim depois de tanto tempo. Já exumei corpos antes e sei exatamente o que esperar. Mas esse estava diferente. Minha respiração ficou pesada. Não sei explicar o porquê, mas algo naquela cena me fez sentir um incômodo profundo. Uma sensação que ia além do simples desconforto do meu trabalho. Fiz o que precisava ser feito. Removi os restos mortais com cuidado e os coloquei no saco apropriado. Mas enquanto fazia isso, um detalhe me chamou a atenção. As mãos do morto estavam numa posição estranha, como se tivesse tentado segurar algo, ou como se tivesse tentado empurrar a tampa do caixão. Parei por um instante, tentando afastar a ideia absurda que surgiu na minha mente. Não podia ser isso. As alucinações são comuns em ambientes assim, principalmente para quem trabalha há muito tempo com a morte. Respirei fundo e continuei. Mas por mais que tentasse, aquela cena não saía da minha cabeça. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito e me motiva a trazer mais histórias como essa. Agora voltando. Levei os restos mortais até o local indicado pela família. Fiz o procedimento como sempre, mas o desconforto permaneceu. E foi aí que tudo começou a piorar. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de que algo estava errado. Eu tentava me convencer de que era apenas cansaço, que minha mente estava pregando peças. Mas a imagem daquele corpo, especialmente a posição das mãos, não saía da minha cabeça. Deitei cedo, esperando que uma boa noite de sono ajudasse a afastar aquela sensação estranha. Mas o sono não veio fácil. Me virei várias vezes na cama, inquieto, e quando finalmente cochilei, fui tomado por um sonho estranho. No sonho, eu estava novamente no cemitério, parado diante do mesmo túmulo. Só que desta vez, o caixão já estava aberto. E dentro dele, os olhos do morto estavam abertos. Ele me encarava, imóvel, com a boca entreaberta como se quisesse falar algo, mas sem conseguir. As mãos continuavam naquela posição estranha, os dedos tensionados como se tivesse lutado para sair dali. Acordei ofegante, o coração disparado. Olhei para o relógio. 3h27 da madrugada. Meu corpo estava suado, mesmo com o frio da noite. Me levantei, fui até a cozinha, bebi um copo d'água. Tentei me acalmar. Era só um sonho, só um reflexo do que aconteceu hoje. Mas então, enquanto ainda estava parado na cozinha, ouvi um barulho, baixo, quase imperceptível, mas estava lá, algo como um arranhão. Olhei em volta, tentando identificar a origem do som. Vinha da sala. Caminhei devagar, atento. Meu coração batia forte. Quando cheguei lá, tudo parecia normal. A TV desligada, as cadeiras no lugar, a porta trancada. Mas o som ainda estava lá, e vinha da parede. Engoli seco. Cheguei mais perto, encostei o ouvido. O som continuava. Arranhões, leves, irregulares, como se algo estivesse tentando sair. Me afastei num salto,
com o coração quase saindo pela boca. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Aos poucos, o som foi sumindo, até que o silêncio tomou conta da casa de novo. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Talvez estivesse sonhando acordado, talvez ainda estivesse abalado pelo que aconteceu hoje. Mas no fundo, algo me dizia que aquilo não era só imaginação. Na manhã seguinte, fui para o trabalho como de costume. Tentei agir normalmente, mas não conseguia tirar aquela sensação ruim do peito. Quando cheguei ao cemitério, o encarregado veio até mim. Precisamos conversar, ele disse com um olhar sério. Assenti e o acompanhei até um canto mais afastado. A família do falecido que exumamos ontem entrou em contato. Ele continuou. Eles querem saber se notamos algo estranho no corpo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. O encarregado suspirou, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Disseram que, antes de morrer, ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. Sempre falava disso. A família até pediu um daqueles caixões com sistema de emergência, mas na época não conseguiram pagar. Meu estômago revirou. Você viu alguma coisa diferente no corpo? Ele perguntou. Abri a boca para responder, mas hesitei. Eu devia contar. Falar sobre as mãos naquela posição estranha, sobre como o corpo estava mais preservado do que deveria, sobre o que aconteceu na minha casa na noite passada. Mas antes que eu pudesse decidir, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma das sepulturas novas, não muito longe de onde estávamos, estava aberta, a terra revirada, como se alguém tivesse acabado de mexer ali, mas não havia marca de paz, nem sinal de que algum funcionário tivesse feito aquilo. E bem no meio da cova aberta, algo me fez gelar até os ossos. A tampa do caixão estava entreaberta, e por dentro havia arranhões profundos na madeira. Eu congelei. Meu corpo inteiro travou ao ver aqueles arranhões. Não eram pequenos cortes ou sinais de desgaste natural da madeira. Eram marcas profundas, desordenadas, feitas com força, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. O encarregado também viu. Ele olhou para mim, depois para o caixão, e seu rosto perdeu a cor. Isso não é normal, ele murmurou. O silêncio ao nosso redor parecia mais pesado. Eu senti um gosto amargo na boca, uma sensação de sufocamento. Algo dentro de mim gritava que aquilo não deveria ter acontecido, que algo estava errado desde o momento em que eu toquei naquele corpo. Quem foi enterrado aqui? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. O encarregado hesitou antes de responder. Um indigente, sem família conhecida, foi enterrado há pouco tempo. Indigente? Então como as mesmas marcas do outro caixão estavam ali? Eu não sabia o que pensar, mas sabia que não queria ficar ali parado. Eu precisava sair daquele cemitério. Precisava respirar, organizar meus pensamentos. Eu vou dar uma volta, falei, tentando disfarçar meu nervosismo. O encarregado apenas assentiu, ainda com o olhar fixo no caixão aberto. Saí dali apressado, sentindo minha respiração acelerada. Meu turno ainda não tinha acabado, mas naquele momento eu não me importava. Peguei minha moto e fui embora, sem nem olhar para trás. A noite mais longa da minha vida. Quando cheguei em casa, fechei a porta com força e me apoiei nela por alguns segundos. Meu coração ainda estava disparado. Respirei fundo, tentando me acalmar. Tomei um banho frio, sentei no sofá e tentei me convencer de que aquilo tudo era apenas coincidência. Só que o medo continuava ali, presente, pulsante. Quando a noite caiu, a sensação piorou. Eu evitava olhar para as paredes, temendo ouvir aqueles arranhões de novo. Evitava o silêncio absoluto, ligando a TV em volume baixo, apenas para ter algum ruído de fundo. Mas perto da meia-noite, tudo piorou. A luz piscou algumas vezes antes de se apagar completamente. O barulho da televisão cessou. A casa mergulhou numa escuridão absoluta. Fiquei ali parado por alguns segundos, esperando que voltasse, mas nada aconteceu. Peguei meu celular para iluminar o ambiente e nesse exato momento meu corpo travou. O barulho voltou. Os mesmos arranhões. Eram mais altos dessa vez, mais próximos, e não vinham da parede, vinham da porta. Meu coração disparou. A respiração ficou presa na garganta. Eu não conseguia me mover. Só fiquei ali, parado, ouvindo aquele som terrível, rasgado, raspado, como se unhas cravassem na madeira da minha porta, tentando abrir caminho. Eu queria gritar.
Queria correr, mas meu corpo não respondia. Então, do outro lado da porta, algo ainda pior aconteceu. Uma batida. Se você chegou até aqui e quer saber o que vai acontecer, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso me motiva a continuar trazendo histórias como essa. Agora, voltando ao que eu estava dizendo, a batida na porta foi forte o suficiente para fazer a madeira vibrar. Eu senti uma onda de pavor subir pelo meu peito. Quem, ou o que, estava ali fora? Eu segurei o celular com força, apontando a luz para a porta. Me aproximei devagar, cada passo ecoando no silêncio absoluto da casa. Coloquei a mão na maçaneta, hesitei por um segundo, e então girei. A porta rangeu ao abrir. E do lado de fora, a porta rangeu ao abrir, e por um segundo, tudo ficou em silêncio. Segurei a respiração, com o celular tremendo na minha mão, iluminando a entrada. A luz fraca tremulava, projetando sombras estranhas na parede. Lá fora, a rua estava deserta. Nenhum som, nenhum movimento. O vento frio da madrugada passou por mim, mas aquilo não explicava as batidas. Então olhei para baixo. Meus músculos travaram quando vi. No chão, bem diante da porta, havia marcas de arranhões na madeira da soleira. Frescas, profundas. As mesmas que eu vi no caixão exumado. Meus olhos se arregalaram. Aquilo não podia ser coincidência. Apoiei a mão no batente para me equilibrar. Meu peito subia e descia rápido. Passei a lanterna ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse um animal. Talvez alguém estivesse brincando comigo. Mas foi então que notei. No asfalto, bem no meio da rua, havia algo fora do lugar. Uma figura. Alguém parado ali, imóvel, no escuro. Meus dedos apertaram o celular com mais força. A luz da tela não era forte o suficiente para iluminar direito, mas a silhueta estava lá. Uma pessoa, de pé, parada, me olhando. Quem está aí? Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Nenhuma resposta. De repente, a figura deu um passo à frente. Foi nesse momento que senti o verdadeiro terror. A luz do poste mais próximo iluminou seu rosto por um breve segundo. E eu vi. Meu estômago revirou. Minhas pernas fraquejaram. Era o mesmo rosto que eu vi no caixão. A pele pálida, os olhos fundos, a boca entreaberta, como se quisesse falar algo, mas sem conseguir. O mesmo homem, o homem que eu exumei. Meu corpo finalmente reagiu. Meus instintos gritaram para que eu fechasse a porta e trancasse tudo. Mas quando bati a porta com força e girei a chave na fechadura, percebi algo ainda pior. Os arranhões na madeira. Eles não estavam do lado de fora da casa. Eles estavam do lado de dentro. Meu corpo gelou. Minhas mãos ficaram frias. Aquilo nunca tinha tentado entrar. Aquilo já estava aqui dentro. Meu coração quase parou. Minhas pernas ficaram bambas. Meu corpo travou. A realidade se torceu diante dos meus olhos, e um pânico primitivo tomou conta de mim. Os arranhões estavam do lado de dentro. Eu não estava sozinho. O ar ficou pesado. Tudo ao meu redor pareceu se comprimir, como se a casa inteira estivesse menor, me sufocando. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Com a luz tremulando, dei um passo para trás, olhando ao redor da sala, cada sombra parecendo esconder algo. O silêncio era absoluto. Nenhuma respiração além da minha. Nenhum som. Mas eu sabia. Eu sabia que tinha algo ali comigo. Respirei fundo, tentando pensar. Eu precisava sair dali. Precisava correr. Mas cada passo parecia impossível. Foi então que ouvi um barulho seco vindo do corredor. Algo como um estalo. Lento, quase cuidadoso. Virei a lanterna do celular naquela direção e nesse momento vi uma coisa que nunca mais vou esquecer. Na parede do corredor, bem na quina onde a luz mal chegava, havia marcas de arranhões novas. E bem no meio delas, uma mão pálida estava pressionada contra a parede. Fiquei paralisado. Meus olhos subiram lentamente, acompanhando o braço magro, ossudo, até chegar ao rosto. Ele estava ali, o mesmo homem do caixão. Mas agora, ele estava de pé, na minha casa. Seus olhos, fundos e sem vida, estavam voltados para mim. A boca ainda entreaberta, num esboço de algo que parecia um sorriso forçado. O tempo parou. Meu peito queimava pela falta de ar. Cada músculo do meu corpo gritava para correr, para sair dali, mas eu não conseguia me mover. Então ele deu um passo à frente.
O chão rangeu sob seu peso. E foi nesse momento que o verdadeiro terror aconteceu. A boca dele começou a se mover. E um som seco, rouco, quase humano saiu dela. Por quê? Me tirou de lá. Meu corpo finalmente reagiu. Gritei. Meu grito ecoou pela casa, mas ninguém estava lá para ouvir. O som da minha própria voz pareceu distante, abafado pelo terror que dominava meu corpo. Ele continuava parado no corredor, me encarando. Os olhos mortos, fundos, a pele pálida e esticada sobre os ossos. Mas a boca dele agora estava se abrindo mais, muito mais, de um jeito que não era natural. A mandíbula parecia se deslocar, como se estivesse quebrada, e um som seco acompanhava o movimento. Por quê? Me tirou de lá. A voz não era apenas rouca, era errada. Como se as palavras estivessem sendo forçadas para fora, como se ele não soubesse falar direito. Eu tropecei para trás, quase caindo. Minhas pernas mal respondiam. Tudo dentro de mim gritava para sair dali, mas o medo me prendia. Então ele deu mais um passo. O chão rangeu de novo, e nesse momento, a luz voltou. A lâmpada piscou algumas vezes antes de estabilizar, e quando meus olhos se ajustaram ao brilho, ele não estava mais lá. O corredor estava vazio. Minha respiração estava tão acelerada que doía. Meu peito subia e descia, tentando puxar ar, mas eu ainda não conseguia acreditar no que tinha visto, ou no que tinha ouvido. Minhas mãos estavam geladas, minhas unhas cravadas na palma da mão. Eu ainda estava ali, eu ainda estava vivo. Mas e se aquilo ainda estivesse aqui também? Peguei a chave da casa e saí sem nem olhar para trás. Montei na moto, liguei o motor e acelerei o mais rápido que pude, sem destino. Eu só queria sair dali. Não voltei para casa naquela noite, nem na noite seguinte. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando finalmente criei coragem para voltar, 3 dias depois, a porta da minha casa estava aberta. E na parede da sala havia uma única frase, escrita com arranhões fundos na pintura. Me devolva o que é meu. Eu congelei ao ver aquelas palavras na parede. O ar ficou pesado de novo, mas dessa vez eu não deixaria o medo me dominar. Eu precisava acabar com aquilo. Não podia continuar fugindo da minha própria casa. Então respirei fundo e entrei. Cada passo era um desafio, mas eu me obriguei a seguir em frente. Revirei a casa inteira, mas não havia ninguém lá. Apenas aquele silêncio estranho e a marca dos arranhões na parede. Foi quando tive uma ideia. Se aquilo começou com a exumação, talvez a resposta estivesse no cemitério. Fui direto para lá. Assim que cheguei, encontrei o encarregado e contei tudo o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio, mas seu rosto mostrava que ele acreditava em mim. Vamos resolver isso agora, ele disse. Voltamos ao túmulo. Com a ajuda de alguns funcionários, conseguimos acessar o caixão novamente, mas, dessa vez, tomamos uma atitude diferente. Devolvemos o corpo para seu lugar de descanso definitivo, com todo o respeito possível. Reenterramos o caixão com mais profundidade, preenchemos a cova e marcamos o túmulo de maneira apropriada, algo que não havia sido feito antes. E naquela noite, pela primeira vez desde tudo aquilo, eu dormi em paz. Nenhum arranhão, nenhuma batida, nenhuma voz rouca perguntando por quê. O medo ficou para trás. Talvez nunca saiba exatamente o que aconteceu. Talvez tenha sido apenas minha mente pregando peças, uma paranoia por conta do que vi. Mas no fundo, algo me dizia que a resposta era mais simples. Algumas coisas não devem ser perturbadas. E felizmente, agora estava tudo em seu devido lugar.